Curso Básico de Revestimentos Cerâmicos, Alfa Planilhas. O curso apresenta os conceitos teóricos básicos, para uma iniciação prática e eficiente. Resumo da história da cerâmica. A cerâmica de revestimento é uma mistura de argila e outras matérias-primas inorgânicas, queimadas em altas temperaturas. Sua aplicação teve início com as civilizações do Oriente e Ásia. O seu uso na arquitetura foi dirigido tanto a um apelo decorativo, quanto prático, tornando as residências mais frescas e reduzindo os custos de conservação e manutenção, já que é refratário à ação do sol e impede a corrosão das paredes pela umidade. O revestimento cerâmico vem sendo usado desde a antiguidade para revestir pisos e paredes. Naquela época era utilizado apenas pela nobreza, e decoradas preciosamente pelos artesãos ceramistas, e tinham como destino as paredes dos grandes palácios, e construções nobres. A popularidade veio em meados do século XX, quando a produção em larga escala tornou o revestimento cerâmico acessível a bolsos menos abastados. Acessórios utilizados na aplicação. Ferramentas utilizadas: colher de pedreiro, desempenadeira dentada, linha de nylon, marreta de borracha, esquadro, trena métrica, serra mármore, riscadeira manual, régua, mangueira de nível, torquês e espaçador. Preparo da superfície para aplicação em paredes. Primeiro, chapisco. O chapisco é um tipo de argamassa de aderência. É uma camada de massa preparada com cimento e areia. Estas se tornam ásperas e adquirem condições de receberem outras argamassas, por exemplo, argamassas de revestimento ou de suporte para azulejos. Segundo, emboço. Após o chapisco, vem a seguir a aplicação de massa grossa ou emboço. O emboço é uma argamassa de regularização, sendo sua função deixar a superfície das paredes plana, eliminando a irregularidade dos tijolos, e também corrigindo o prumo e alinhamento das paredes. Ainda pode ser utilizado reboco, camada de revestimento, utilizada para o cobrimento do emboço, propiciando uma superfície que permita receber o revestimento decorativo, ou que se constitua no acabamento final. Massa única, ou emboço paulista, revestimento executado numa camada única, cumprindo as funções do emboço e reboco. Preparo da superfície para aplicação em piso. Contrapiso. A preparação do solo, onde será feito o piso, ou contrapiso, é de grande importância. Portanto, é importante que ele esteja bem uniforme, e bem compactado, para um melhor resultado. Se for necessário, regularizar o contrapiso, com uma argamassa de cimento e areia. Tipos de cerâmica. Cerâmicas comuns. Elas são bastante duráveis e, geralmente, compostas por argila e minerais, que passam por um processo de queima em alta temperatura, o que determina a resistência à abrasão e a absorção de água pelo material.
Pode ser usada em pisos e paredes. Porcelanatos. Eles são produzidos a partir de uma mistura de porcelana e minerais. O porcelanato tem uma absorção de água muito próximo a zero, sendo altamente resistente e durável. Com uma enorme variedade de acabamentos, cores e formatos, esse revestimento pode ser instalado em pisos e paredes de ambientes internos e externos. Existe, porém, uma enorme variedade de cerâmicas, a seguir apresentaremos algumas. Primeiro, HD alto brilho, PI 3. Segundo, antiderrapante, liso PI 5. Terceiro, revestimento madeira, alto brilho, PI 1. Quarto, antiderrapante, fosco, PI 5. Quinto, porcelanato acetinado. Sexto, revestimento pedra, PI 0. Sétimo, antiderrapante, pedra, PI 5. Oitavo, revestimento madeira, fosco, PI 4. Nono, revestimento artístico, PI 2. Classificação de resistência à abrasão, PI. Critério adotado: cerâmica certa para o lugar certo. PI são as iniciais de Porcelain Enamel Institute. Laboratório criador do método de ensaio que indica um índice de resistência ao desgaste superficial em placas cerâmicas esmaltadas para revestimento. Usa o método de expor a cerâmica a uma carga abrasiva, a um determinado número de giros, tentando simular o trânsito de pessoas. O ensaio na norma NB-R 13.818/97 é denominado como determinação da resistência à abrasão superficial. E é dessa forma que é classificado o seu PI de acordo com sua resistência. Local de aplicação de acordo com o PI. PI 0. Não existe essa classificação, mas alguns profissionais a utilizam para confirmar que uma cerâmica é somente para revestimento de parede. PI 1. Baixa resistência. Estas cerâmicas podem ser utilizadas em pisos de quartos e banheiros residenciais, como lavabos, onde anda-se com chinelos ou pés descalços. Não são recomendadas para ambientes que exigem limpeza pesada e constante. PI 2. Moderada resistência, podem ser utilizadas em ambientes residenciais onde geralmente caminha-se com sapatos, com exceção de cozinhas e entradas. PI 3. Média resistência, podem ser utilizadas em pisos de ambientes internos residenciais como cozinhas, corredores, halls, sacadas e quintais. Estas cerâmicas não devem ser utilizadas em locais que tenham areia, ou materiais mais duros que elas, como sujeira abrasiva. PI 4. Média alta resistência. Este é um piso que resiste ao alto tráfego e pode ser utilizado tanto em áreas internas, como externas. Exemplos: residências, garagens, escritórios, restaurantes, lojas, bancos, entradas, caminhos preferenciais, vendas e exposições abertas ao público e outras dependências. PI 5. Alta resistência. E sem manchas após abrasão. Este piso é ideal para áreas externas. Pode ser utilizado em residências, áreas públicas, shopping center, aeroportos, padarias e fast foods. É possível utilizar em paredes as cerâmicas indicadas para pisos, PI 1, 2 e 3, mas não o inverso.
Componentes complementares de aplicação. Listelos, que é mais conhecido popularmente como faixa, é muito utilizado no revestimento cerâmico, como um acabamento, e é colocado na maioria das vezes, em meia altura. É também encontrado para ser colocado no chão. Pastilhas. É um revestimento, feita de cerâmica, porcelana ou vidro. As pastilhas são fornecidas coladas em folhas de papelão. A dimensão de cada pastilha é de 15 por 15 mm, ou de 20 por 20 mm, e 5 mm de espessura. As pastilhas são classificadas em vitrificadas e foscas. Cerâmicas decorativas. São utilizados na construção, desde a antiguidade. Na Mesopotâmia, desde muito cedo a produção cerâmica deu importância fundamental à estética. Sua aplicação na construção civil traz beleza, conforto e economia. Argamassa de assentamento. Mediante o ambiente, interno ou externo, escolhe-se a argamassa indicada, vejamos algumas. AC1. Áreas internas, utilizadas em ambientes de interiores, nas aplicações em saunas, estufas e superfícies com acabamento diferenciado. AC2. Áreas externas, utilizadas em ambientes externos, com forte aderência, e resistente à chuva, vento e cargas. AC3. Áreas de tráfego intenso, piscinas e saunas, com maior aderência e resistência entre aderência de materiais, entre a cola e revestimento. Utilizada em fachadas, saunas, piscinas e espaços do gênero que não recebam insolação direta. Ainda podemos contar com a AC3E. Áreas de tráfego intenso, piscinas e saunas, recomendada para casos de insolação direta. Possui características da AC1 e da AC2, só que com maior tempo de cura. Aplicação em parede. Aplicar as peças na parede com os critérios adotados para revestimento. Primeiro, nivelamento. Segundo, prumo. Terceiro, espaçamento. Os procedimentos de assentamento do revestimento cerâmico apresentam ligeiras diferenças, quando em ambientes internos e externos. No entanto, alguns procedimentos descritos a seguir são comuns a ambas situações. As placas cerâmicas podem ser assentadas com as juntas, entre componentes cerâmicos em diagonal, a prumo, ou em amarração. Os componentes não deverão, em hipótese alguma, ser molhados, ou umedecidos. A pré-molhagem das peças cerâmicas pode saturar totalmente os poros superficiais, e prejudicar o processo de aderência mecânica. A melhor forma, para garantir um bom contato superficial da peça cerâmica com a argamassa colante, e, consequentemente a máxima aderência, é aplicando-a a cerca de 2 cm, das peças já assentadas, e arrastando a peça até a posição final, através de movimentos de vai e vem sob pressão. O procedimento de colocar diversas peças na posição, e apenas bater em sua superfície, tentando esmagar os cordões não é prática recomendável, por provocar uma diminuição muito significativa, da aderência superficial. Para efeito de galgamento, os painéis planos, são definidos nos revestimentos internos como sendo, trechos de paredes planos, ou vãos de paredes interrompidos por elementos, que quebram a continuidade do plano a ser revestido,
como por exemplo, surgimento de vigas e pilares, em outros planos ou mesmo mudança no tipo do revestimento, seguindo o mesmo plano. Quando houver necessidades de cortes das peças cerâmicas, estes deverão ser devidamente planejados e executados previamente ao processo da aplicação da argamassa colante. Para o caso de revestimentos cerâmicos de menor resistência mecânica, como é o caso dos azulejos, os cortes ritos poderão ser feitos empregando-se o riscador, com ponta de vidia, e a torquês, quando necessitar de arremates circulares. Quando a peça for de maior resistência, como os demais tipos de placas cerâmicas, deve-se empregar um cortador mecânico, ou elétrico, maquita com disco diamantado, no caso de cortes ritus, sendo que para cortes circulares, pode-se empregar a furadeira de bancada, provida de serra copo diamantada, com guia interna. Aplicação em piso. Aplicar as peças com critérios adotados para revestimento de piso. Primeiro, esquadro. Segundo, alinhamento. Terceiro, espaçamento. Antes de iniciar o assentamento propriamente dito, devem ser realizados os seguintes serviços. 1. Verificar o esquadro e as dimensões do local a ser revestido, para definição da disposição das placas cerâmicas, buscando reduzir o número de recortes, e o seu melhor posicionamento. 2. Assentar as primeiras fiadas nos dois sentidos, comprimento e largura. Estas placas servirão de referência para as demais fiadas. Controlar o alinhamento das placas, com auxílio de linhas dispostas previamente no comprimento e na largura do ambiente. Estas linhas ficam distantes umas das outras, cerca de 1 metro ou a cada 4 placas de cerâmica extrudada, ou 2 placas para porcelanatos, e Kerafloor, formando uma trama. Planejar a colocação das peças, com relação à decoração destas, ao encaixe preciso dos desenhos, as diagonais, e perpendiculares. No caso de assentamento de paisagens, ou mosaicos, recomenda-se desenhar com giz as figuras a serem formadas, colocando entre as linhas desenhadas, o formato, e a cor das peças, que fazem parte do desenho. Deve-se assentar as placas cerâmicas, com argamassa colante, em plano máximo de 1 metro quadrado, evitando a secagem superficial da argamassa, a formação de pele, ou que fiquem espaços ocos, prejudicando a aderência, e diminuindo a resistência mecânica. Os cordões de argamassa colante, devem ser bem amassados durante o assentamento das placas, conforme norma, N.B.R. 1375319996. Recomenda-se utilizar um martelete de borracha, para auxiliar o assentamento das placas cerâmicas. Remover excessos de argamassa de assentamento, que tenham ficado entre as placas cerâmicas, no mesmo dia, ou logo no dia seguinte. Nunca deixar para retirar esta argamassa depois que ela tiver secado e endurecido completamente. Para a aplicação do rejunte, as juntas têm que estar isentas de sujeiras e limpas de argamassa colante. É comum ocorrer ruptura e descolamento de rejunte quando as juntas ficam rasas ou com pouca profundidade. Aguardar de 24 a 72 horas, para a secagem da argamassa de assentamento, e só depois, iniciar o rejuntamento, e liberar o tráfego de pessoas. Este prazo pode ser menor, se for usada a argamassa especial de pega rápida. Rejuntamento.
É o processo realizado no final da aplicação das peças, 24 horas a 72 horas após o assentamento. Rejunte é uma argamassa pronta e colorida, escolhida mediante combinação ou tonalidade da cerâmica. Antes de começar o rejuntamento, é preciso verificar se há placas cerâmicas mal assentadas. Você pode fazer isso batendo com o cabo de um martelo sobre as mesmas. Um solcavo, oco, é sinal de falta de argamassa, ou má compactação. Estas placas devem ser substituídas imediatamente. As juntas devem estar livres de restos de argamassa, poeira, terra, etc. Após a secagem da argamassa de assentamento, e antes da aplicação do rejunte, é preciso varrê-las e aspirá-las. Nunca aplicar óleo de cozinha, ou óleo diesel sobre as placas cerâmicas, antes de iniciar o rejuntamento. É imprescindível que se cumpra o tempo de cura e secagem da argamassa anterior ao rejuntamento, para evitar umidade aprisionada e o aparecimento de manchas. Caso queira utilizar rejuntamento colorido, certifique-se de que ele é produzido à base de corante inorgânico, pois os corantes orgânicos são tóxicos, podem manchar as placas cerâmicas e desbotar com o tempo. Faça um teste de rejuntamento para verificar as dificuldades de limpeza e a possibilidade de manchamento. Não deixar que o revestimento molhe excessivamente durante o processo de endurecimento do rejunte, pois a cura deste é prejudicada. Ambientes muito secos precisam de umedecimento superficial do rejunte cimentício durante a cura úmido do rejunte. Proteger bem os materiais que possam sofrer ataques químicos, como mármores, granitos, caixilhos de alumínio, dentre outros. A proteção pode ser feita com vaselina, tomando o cuidado para não sujar a cerâmica, molhar com água em abundância a superfície do piso, impedindo que o agente químico agrida o rejunte. Referências bibliográficas. Revista PNI, especial de 60 anos do piso ao teto. NBR 14.081, esta norma fixa os requisitos exigíveis para argamassas colantes industrializados, destinadas ao assentamento de placas cerâmicas, pelo método de camada fina. NBR 14.084, esta norma fixa um método para determinação da resistência de aderência, medida através de arranchamento, por tração simples, para argamassa colante industrializada, destinada ao assentamento de placas cerâmicas, em pisos e paredes, pelo método da camada fina. NBR 13.753, esta norma estabelece os requisitos para a execução, fiscalização e recebimento de revestimento de pisos externos e internos com placas cerâmicas assentadas com argamassa colante. Pratique e boa sorte. Pratique e boa sorte.